Satisfação começar mais um programa Gente que Fala. Eu sou Liliane Ventura. Nós estamos ao vivaço agora de meio-dia até a 1h da tarde, simultaneamente pela Rádio Trianon 740 AM de São Paulo, Rádio Universal 810 AM de Santos, TV Guarulhos, Canal 3, pela NET, tvetica.com.br e tvexito.com.br, com reprise às 18h10 e 6h10 da manhã. Olha, você pode participar de duas maneiras agora ao vivo comigo de meio-dia a 1. Por telefone, que é o 11 5081 3782, 11 5081 3782, também pelo chat da TV Êxito, que é tvexito.com.br, e ao lado tem um campo onde você liga e participa. Liga e participa não, você escreve lá, não é, tudo que você quer saber sobre os nossos convidados de hoje, a começar pela cantora, pianista, regente de corais e diretora do projeto Trovadores Mirins, Lucila Novaes. Como vai, Lucila? Tudo bem? Seja bem-vinda novamente. Ótimo, é um grande prazer poder estar aqui de novo e falar hoje sobre um assunto que faz parte da minha vida, né? Educação musical. Educação musical, sobre voz. Muito é um prazer. bom. Muito... Ator, cantor, mirim, modelo, Matheus Braga. Tudo bem, Matheus? Tudo. Bom te receber aqui, viu? Obrigada. Tudo bem? Sim. Tá pronto para cantar? Tô. Vou pedir para você cantar hoje ao vivo, hein? Ah, tá bom. Então, aqui essa voz aí. A fonoaudióloga e doutora em voz, Silva Pinho. Como vai? Tudo bem? Como vai? Um prazer enorme também estar aqui, assim como a Lucila. Também a minha paixão é a voz. Então, muito obrigada pelo convite. Muito bom. Ator, cantor, diretor, produtor teatral e idealizador do Prêmio Bibi Ferreira, Marlos Silva. Tudo bem, Marlos? Tudo bem, Liliane. Um prazer estar aqui de volta nessa mesa recheada de amigos e pessoas tão talentosas. E que você conhece bem de perto, né? Muito bem. Olha, após 12 meses de avaliação, o Comitê de Jurados do Prêmio Bibi Ferreira elegeu 61 profissionais que, por seu trabalho por trás das cortinas ou dos palcos, disputarão as 16 categorias da segunda edição do evento paulistano, que neste ano homenageia também o compositor Chico Buarque. Como é feita essa escolha, né? E quais os principais critérios avaliados pelo juiz? É que nós vamos saber agora do Marlos. Mas nós temos, inclusive, Marlos, imagens do evento que aconteceu, o primeiro evento, que foi um sucesso, não é isso? É verdade, foi um sucesso muito grande. Ano passado nós fizemos a cerimônia do primeiro ano do Prêmio Bibi Ferreira. É um evento que reúne toda a comunidade relacionada a teatro musical. Então, a gente conseguiu reunir todos os artistas, técnicos, produtores e realizou um grande evento. Sobre a escolha dos jurados, eles escolhem 16 categorias. São 6 jurados, entre eles o Rubens Evald, o Jamil Dias, Edna Ligieri, André Cortada, o Ricardo Monteiro, e tem mais um jurado que eu sempre esqueço, eu sou péssimo com essas coisas. Eles avaliaram todos os espetáculos que foram encenados em São Paulo, do dia 1º de julho de 2013 até o dia 31 de junho de 2014. E hoje, a partir de agora, a gente está lançando o voto popular para o público. Nesse momento, quem quiser, o público pode votar na categoria Melhor Musical Voto Popular, a partir da 1h da tarde, no site do prêmio. A gente está abrindo com exclusividade para quem quiser participar também, porque o público é o grande participante do teatro musical brasileiro. Certo. Nós temos imagens ali do evento que aconteceu, né, no último ano, que foi sucesso, como eu contei, muito prestigiado por vários, né, artistas ligados à música ou não, mas, enfim, à arte, né, como um todo. Ali a Lucília Lins... Lucinha Lins, Cláudia Raia, Vanessa Gerbelli. Vanessa, inclusive, ganhou o prêmio de melhor atriz em teatro musical. Ano passado tivemos também... tinha muita gente, eu já não consigo lembrar, porque eu já estou com o pessoal desse ano já, que a gente já está trabalhando. Mas existe a possibilidade do prêmio do ano que vem, neste ano, ou no próximo ano, ter mais categorias? Sim. Esse ano a gente já inseriu 3 novas categorias, que é melhor roteiro original, melhor desenho de som e melhor música original. A partir do ano que vem, a gente vai inserir mais uma categoria nova, que é arranjo original. Então, dentro da categoria de direção musical, ela vai ser decupada em 2 categorias, uma de direção musical e uma de arranjo original. Esse ano também a gente está inserindo uma homenagem a profissionais que não estão nos palcos, mas que contribuíram para a história do teatro musical no Brasil. Então, a gente vai oferecer uma medalha de honra ao mérito
para pessoas que contribuíram para a história do teatro musical no Brasil. Ela vai chamar Medalha Arthur de Azevedo. E esse ano a gente vai entregar essa homenagem para o Vitor Berbara, que é um grande produtor, foi quem trouxe o teatro musical americano para o Brasil. Foi ele quem produziu a Bibi nos primeiros espetáculos. Então, essa é uma homenagem. E o outro homenageado será o compositor e cantor Chico Buarque. Sim. Como é que vai acontecer essa homenagem? O Chico é o homenageado da cerimônia em si, né? Esse ano o Chico... O ano passado foi? Dona Bibi. Tá. Dona Bibi foi homenageada. Esse ano o Chico completa 70 anos de vida e ele é um dos maiores compositores de teatro musical no Brasil. Então, ele tem os maiores sucessos são dele. Então, por isso a gente resolveu homenagear ele. Então, durante a cerimônia, terão números musicais que são músicas do Chico, que serão interpretados por grandes estrelas do teatro musical ao vivo, com uma orquestra, com tudo isso. Muito bom, imperdível. Só não posso estender o convite à população por enquanto. Por enquanto. Não é? Porque está sendo... O Passarinho me contou que você está vendo a viabilidade, inclusive, de fazer online, pela internet, etc., porque o Teatro Bibi Ferreira recebe nesta noite memorável, como é no Oscar. Exatamente. Apenas os artistas e as pessoas ligadas ao universo do teatro, né? Uma noite black tie e vamos aguardar surpresas em breve. Muito bom. O prêmio acontece no dia 13 de outubro. 13 de outubro, no Teatro São Pedro. Que horas? Às 20 horas. Muito bom. Você pode e deve participar conosco, estiver nos acompanhando ao vivo aí, mandar pergunta para o Marlos Silva, né, que é o mentor deste grande prêmio, que já tem repercussão nacional e até internacional, e também aos demais da mesa, como ele aqui, aos 12 anos de idade, 10, de uma carreira que inclui diversos musicais, filmes e campanhas publicitárias. O ator Matheus Braga tem dedicado boa parte da sua agitada agenda a aperfeiçoar seu inglês. Os motivos envolvem tanto projetos futuros quanto alguns já em andamento. Como anda aí o estudo, hein? Eu sempre procuro estudar bastante inglês, não só inglês, todas as outras matérias, português, matemática, ciências, e porque o mais importante é você estudar. E daí estão tendo projetos para o futuro, projetos... Quanto tempo você estuda inglês? Olha, acho... Já está cantando inglês? Já, eu cantei a música My Way. Tem até no meu Facebook. Já tem no Facebook? Mostra aí o Matheus Braga para vocês com My Way. Vamos lá. Say it clear, I'll state my case, which I'm certain I've lived a life that's full. I traveled each in every highway and more, much more than this. I did it my way. Ei, que lindo! Muito bom. Esse gravado em estúdio com foi algum trabalho que você fez especial? Não, é porque, na verdade, eu aprendi essa música, né? Eu queria homenagear também a Bibi e o Frank Sinatra, que são exemplos, né, que cantam muito bem. E daí eu acabei gravando esse clipe e foi isso. Quais são as suas referências aí de cantores internacionais? Tem muito, tem o Freddie Mercury, o próprio Frank Sinatra, tem... Ali você está trajado de Frank Sinatra. O Fred Mercury, ele era muito irreverente, você sabe a história dele, né? Sim. Ele se maquiava para cantar, ele tirava a camisa no palco, ele dançava louco. como ninguém. Você achava ele louco? Eu achava ele completo mesmo, porque é um artista despojado de padrões, né? E ele fez muito sucesso. E diz que no início da carreira, até aqui, gente, na TV Êxito, tem em algum momento, vocês podem acompanhar a carreira do Fred Mercury, o documentário. Diz que ele era minhonzinho, pequenininho, e as pessoas, quando ele estava assim, normalzinho como todos nós, não dava nem muita bola para ele. Colocava aquela criatura no palco
colocava aquela criatura Gigante. para cantar, o mundo se rendia a seus pés, né? Claro, quem gostava do estilo dele, porque ele era realmente completo, né? Então você tem o Fred Mercury, que você estava falando, o Frank Sinatra. Tem o Paul McCartney, Uhum. tem o Bruce Springs. Tem vários que são muito legais. Até porque hoje em dia tem muitas pessoas que sei lá, a criança às vezes não escuta muito disso, poderia escutar. Porque os pais também muito têm legal. gosto duvidoso, né? O seu pai e sua mãe, por exemplo, são de bom gosto, né? Agora tem pai e mãe que tapinha não dói, e acha que é música, né? Então é complicado mesmo. Até por isso a sua formação acontece de uma maneira diferenciada, né? Por isso eu sempre procuro estudar e aprimorar inglês para trabalhos futuros e que estão acontecendo. Surgindo aí, né? Agora, é mais fácil cantar em inglês ou em português? Não, acho que os dois são... Não, a única coisa que muda é a língua, né? Mas... Não é um impeditivo para você, você vai bem. Não, eu vou bem nos dois. Eu gosto de cantar. Gosto de cantar os dois gêneros e acho que todas as músicas são iguais. O que muda é a língua. Mas aí na hora de cantar, você sabe o que você está cantando? Alguém traduz para você? Sim, eu procuro saber a letra. Por exemplo, Pra poder desse interpretar. vídeo eu também procurei saber a letra. Para você dar alma à música, é Sim. isso? Porque é isso, Que né? A daí tem nossa orientadora aqui, né, que aprimora as vozes aí, mais do que cantar, A gente tem que saber o que está cantando. dar som, né? Exatamente. Precisa da alma. Porque não é só cantar, né? A gente, que acho que é o que o Matheus gosta também, ainda mais ele tendo toda essa formação de ator e cantor, né? Que ele procura se esmerar cada vez mais, é muito responsável, super crítico com ele mesmo, está cada vez em busca de mais, né? De mais e mais, né, Matheus? Às vezes a gente até fala assim, calma que você ainda é criança, você vai chegar lá. É uma coisa que a gente... E chega, viu, Matheus? Chega. Passa rápido. Tem que para a gente interpretar, a gente tem que entender, seja uma música, seja uma peça, seja o que a gente precisa entender o que a gente está passando, senão a gente não passa emoção nenhuma, né? E a nossa função de intérprete foi em vão. Na história, você já deparou com cantores medíocres no tamanho da voz, não é porque ele seja, né, mais grandes intérpretes? Pode haver isso? Pode acontecer isso? Porque você ser um grande intérprete, se você, por exemplo, se você é afinado, você é um grande intérprete, você consegue passar a emoção com aquela música e você é afinado, você consegue emocionar. Tem muitos compositores, aliás, que não têm uma grande voz, né? E que eles nos emocionam que, às vezes, uma pessoa que tem uma voz maravilhosa, que tem uma voz muito maior que a deles, não tem essa coisa da emoção, de saber interpretar a música. Eu vou falar o que eu penso mesmo, porque eu sou leiga, então vou falar, né? Isso aqui são os experts, que são vocês. Eu acho a voz do Roberto Carlos pequenininha. Então, mas ele emociona. Mas o cara abre a boca, eu choro. A gente está falando Não assim, não é a emoções, todo mundo canta emoções, mas a única que me emociona é o Roberto Carlos. E tantas outras, não é isso? Tem muita gente, até aproveitando, né, a homenagem do Chico, que assim, eu sou completamente fã de Chico Buarque, e ele é um exemplo disso. Tem gente que fala assim, mas eu não gosto da voz dele, não sei. Gente, eu não posso ouvir ele abrir a boca, porque ele tem uma emoção naquilo que ele única, canta, né? Que para mim não precisa, tá bom daquele jeito. Ele dá o significado, né, da palavra. Sim, ele dá não se preocupa só com a melodia. E em palavra ela entende tudo, porque ela é fonoaudióloga. Lógico, é a nossa papisa aí. Em relação ao Roberto Carlos, eu sou literalmente apaixonada pelo Roberto Carlos.
ele tem uma nasalidade da voz. Nasalidade. Voz, então, eu sou aquele amante, amor da antiga. Tem um livro de um pesquisador importante chamado Paul Moses. Ele faz uma análise de todas essas características da voz. A nasalidade, a soprosidade, enfim, a metalização. E ele mostra que existe um componente psicológico que atua no cérebro das pessoas. Por exemplo, a nasalidade, que o Roberto Carlos usa, é uma característica da doçura, da afetividade. Uma criança, por exemplo, vai pedir um doce para a mãe. Eu estou imaginando você brigando com alguém com essa voz. Eu vou falar assim. Eu tenho que ser um exemplo, né? Eu tenho que ser um exemplo, imagina. Obrigada. Então, por exemplo, uma criança vai pedir um doce para a mãe. Mãe, quer dar um doce, compra para mim uma bala. A mulher quer fazer algum charme para o marido. Ai, bem, vamos, vai. Tá? Então, assim, essas características trazem também para a voz uma interpretação, tocam você. Né? Você não sabe por quê, mas são parte da interpretação. E aquilo que você falou do Fred Mercury é uma verdade. Né? Ele entra como um todo, ele entra como um ator, ele entra como... Não é só apenas como um cantor, como a Lucília falou. Né? Por outro lado, a gente tem também os cantores que atingem notas, né, que ao ser humano comum fala, como é que ele consegue fazer isso? Que também impressiona, não é? E que recurso é esse? A pessoa nasce com esse recurso? A nossa vocal aqui. Vamos lá. Eu acho que nascer com esses recursos, tem muitos, a maioria Zezé nasce, de Camargo e Luciano, lá, o conjunto, né? Os dois mais Zezé que faz esse alcance. Então, a pessoa nasce com a voz, com a impressão digital de cada um, mas com o recurso, como acho que até a doutora Silvia pode explicar até isso melhor, a gente tem recursos que aumentam, né, a voz da pessoa, o tamanho da voz da pessoa, com os exercícios que a gente aprende com as nossas queridas fonos, né? Esses exercícios vão expandindo a voz da pessoa e ela consegue... Vamos mostrar um exercício na prática? Um exercício pessoal na prática? Lá? Pode ser? Pode ser? Pode. Vou mostrar. Tem alguma sugestão, doutora Silvia? Você quer um exemplo? Quero. Por exemplo, os roqueiros, eles atingem sons muito agudos, né? Uma maneira que não seria a maneira ideal de se produzir agudos, por exemplo, um cantor lírico. Um cantor lírico, quando ele vai produzir agudos, você pode reparar, ele vai baixar a cabeça. Por quê? Porque o músculo dos agudos ele está aqui, e quando esse músculo contrai dessa maneira, aqui, você alonga as preguinhas vocais, as cordas vocais, e produz os agudos. Então, o bom é você abaixar a cabeça, contrair a barriga para mandar ar e fazer o agudo, né? Isso é a condição ideal. Mas dentro do rock, por exemplo, que eles usam muito a voz de falsete e outros ajustes, e eles querem uma determinada nota aguda, uma apenas, é comum eles colocarem a língua para fora, a cabeça para frente e darem o grito do rock, né? O shout, que eles chamam. E isso seria um recurso extra para alongar a prega vocal, porque você põe a língua para frente, põe o queixo para frente. Não sei que o Kiss fizesse isso de fazer careta. Você viu que tinha um propósito na história. Tinha uma técnica ali, né? Não pode se abusar disso, mas esse é um recurso que eles usam no falsete para fazer um agudo, por exemplo. E o Zezé, que você já ouviu cantando várias vezes? Então, o Zezé vai para cima, não sei se é porque ele tem baixa estatura. Então, esse hábito... Sei, né, Zezé? Um beijo, hein, Zezé? Eu admiro muito o Zezé, né? Eu acho que o Zezé, nossa, uma das vozes mais lindas do sertanejo, né? Com aqueles agudos magníficos. Mas esse ajuste, assim, constante, assim, de uma vida, isso pode prejudicar. Porque você tem que usar o músculo correto para alongar a prega vocal, que seria esse músculo aqui no pescoço. Então, o correto seria cantar o agudo assim, na maior parte das vezes. Uma vez ou outra cantar assim, tudo bem. Então, isso, ao longo do tempo, vai fazendo com que esse músculo fique fraco e você vai precisando cada vez mais fazer assim. Tá. Né? Então, não e é ele uma já coisa baixou ideal. o tom das músicas, ele né? Teve que baixar o tom das músicas. De quando ele gravou os primeiros... Muito, né? Ele baixou com que ele canta hoje ao vivo, os tons são muito mais baixos. Ele já não, é impressionante ainda ouvir ele cantar, porque ele era muito agudo. Então agora você ouve falar... A voz envelhece? A voz envelhece, mas se você pegar uma Bibi Ferreira... Não, olha, esse prêmio é merecido. Porque assim, eu fui assistir o espetáculo da Bibi...
é impressionante. Ela tem uma voz de uma jovem de 20 anos. É uma coisa muito bonita. E uma das coisas que uma vez eu vi uma entrevista dela falando, que me impressionou e que eu uso isso com os meus clientes, é assim: eu não abro a boca na primeira hora da manhã. Ah, mas isso é impossível para mim mesmo, Bibi. Bibi, eu vou ficar velha, caquética logo. Eu já acordo cantando, dando bom dia, falo pelas orelhas, pela boca, pelo nariz, faz tudo. Mas você sabe que tem uma lógica isso, Liliane? Porque assim, de manhã, quando você dorme, todo o teu metabolismo desce. O seu corpo incha. A sua mão incha, o seu rosto incha e as suas pregas vocais incham também. Então, se você acorda de manhã, deixa o seu corpo circular o sangue, você acordar, vai tomar banho, toma seu café e depois você começa a falar. Porque se você começa a falar logo cedo, além de flácida a sua corda, ainda inchada, isso vai fazer com que você faça um esforço extra e machuque. Então, ela é tão genial que ela percebeu isso. E ela nos ensina hoje com essas entrevistas que ela dá, magníficas. Né? Muito bom. Sob direção de doutora Silva Pinho, InVoz é uma organização dedicada ao desenvolvimento das possibilidades da voz. Os projetos e cursos são dedicados àqueles que utilizam a voz em diferentes áreas profissionais. Vide eu aqui, né, que falo o tempo todo, e estamos, que também aprendi, tive a oportunidade da Glorinha Bittmiller, de fazer algumas sessões com ela, quando trabalhava na Globo, por conta de medir o timbre da voz, passar para o diafragma, o exercício, ele aqui, também o diafragma é bonitinho por conta disso, né? Não é de abdominal, não, é de realmente conter, né, e buscar aqui elementos para poder falar mais e ficar menos cansada. Agora, isso tudo é o exercício, porque tem voz, né, doutora Silva, que realmente vamos combinar. São vozes estridentes, vozes graves, vozes que no contexto social também chama atenção, não tem? Ou seja, tem voz feia. Tem. Resumindo. Pintando o cenário. Eu falando bonitinho, impressões digitais na voz. Você falou que eu vou usar isso também. Sabe que o feio é uma coisa muito relativa, né? Mas então, que por exemplo, se eu chego aqui falando assim, né, você vai falar, nossa, mas que é insuportável. Mas esse timbre de voz dentro de um desenho animado, por exemplo, ele não pode ser aceitável. Às vezes eu tenho que desenvolver essa voz numa atriz, porque ela precisa fazer um personagem assim, né? E voz feia é uma coisa muito rara, na verdade. A pessoa que usa a voz de um jeito errado, por exemplo, ela pressiona a língua, ela fala desse jeito assim, fica feio. Mas não é que a voz dela é feia, é que ela tem uma tensão de língua. A gente tem aqui um modelo de voz bonita, que é o do Matheus, né? Mas veja, ele desde pequenininho, quantos anos eu acho que eu comecei? Porque ele está muito grande agora, né? Agora ele está grande. 6 anos a gente começou o atendimento, e a Lucila antes disso até, verdade, né, Lucila? É verdade. Então, assim, ele tem uma voz, assim, no lugar impecável. Vocês vão ver ele cantar depois? Ele vai cantar? Podemos pedir aí para ele cantar algo? Já cantou My Way? Vamos ouvir mais uma. Vocês vão ver com vocês, Matheus. Vamos lá. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração. Isso só é possível porque, além do dom, e quanto é que vale o dom nessa porcentagem e do investimento nesse dom, para se tornar uma pessoa como o Matheus na faixa etária dele, na sua área como fonoaudióloga? Tem o dom, tem que ter o dom, né? Ele tem o dom. Desde pequenininho, assim, ele já tinha o dom. Passarinho. Agora, o investimento é fundamental. Então, assim, a família, os pais investem e estão sempre preocupados com a melhora dele, com a evolução. É fundamental. Aí, esse vai fazer o diferencial de um grande ator, né? Se você pegar Fernanda Montenegro, por exemplo,
Né? Paulo Otran era advogado, quanto investimento houve naquilo, né? Então, sempre a preocupação com os estudos dele, o colégio, é fundamental. E aí a outra professora aí, o que nos diz do que é de talento e do que é de investimento? Não, o talento, assim, é uma coisa que a gente começa a conviver, tanto o Matheus como a criança, a gente vê o talento, mas se não é trabalhado, é exatamente o que ela falou. Às vezes começa a usar esse talento de uma maneira errada e pode até acabar, né, estragando. Né? Às vezes a gente está falando tanto de voz, se usa a voz, tem uma voz linda, mas começa a usar da maneira errada, a gente até estava falando nos bastidores, às vezes é uma maneira errada que coloca o pescoço. Né? E isso já pode... a gente sabe de casos, né, de muitos artistas que acabaram, quando chega no auge da carreira, às vezes acabam perdendo a voz. A gente tem exemplos disso, né? Às vezes por depressão, às vezes porque usou mal a voz. Né? Então, é uma coisa que o Matheus, em todo esse trabalho dele, de aprender a cuidar do talento e a desenvolver cada vez mais o talento dele, ele vai aprendendo a cuidar disso. Porque ele sabe que lá na frente ele ainda é uma criança, né? Agora é um pré-adolescente, né? Vamos dizer assim. Né? Ele sabe que ele vai ter desafios pela frente, muda que ainda muito? vai ter a muda vocal, né? Muda muito. Muda uma oitava. Uma oitava? Uma oitava. Então, o tom de uma criança, menino, vai mudar, vai descer uma oitava. Então, é muito importante que ele tenha a ajuda do fonoaudiólogo, do professor de canto, no sentido de fazer a transição. E por que você falou menino e não menina? Porque a menina não muda uma oitava. A menina muda o quê? 3 semitons? Olha. Pouquíssimo. A laringe, que é essa estrutura do homem, é que muda muito com a troca hormonal. Então, ele cresce em 6 meses, ele cresce muito. De 6 a 8 meses, a 1 ano, de 6 meses a 1 ano. Então, essa muda acontece em pouco tempo. Então, a gente precisa ajudá-lo nessa mudança. Muito bom. E acontece também depois que alcança a maioridade? Maioridade, para mim, é depois dos 30. Muda não, também? Olha, a voz vai mudando com o passar do tempo, né? Mas, geralmente, quando você... Os homens, na faixa dos 50 anos, 60, que vai tendo as mudanças hormonais reais em homens e mulheres, aí sim muda. E há uma tendência da mulher falar mais grave e do homem falar um pouquinho mais agudo. Então, é muito comum você ver, por exemplo, a mulher atende o telefone e você pensa que é o marido dela que está falando, né? Se ela for fumante, então você tem certeza. Se ela for fumante, você tem certeza. Se ela for fumante, você fala, Exatamente. e aí, rapaz, tudo bem? Mas quem cuida da voz, né, doutora Silvia? Isso aí não quem não cuida pode. da voz, você vê um Frank Sinatra, que eles estavam falando, né? O Frank Sinatra, a Bibi, Frank Sinatra, a voz está impecável. Por quê? Porque a corda vocal é músculo. Tem trabalhos num jornal importante chamado Journal Voice que faz a comparação de cantores líricos, homens e mulheres, idosos e não cantores, e a voz deles. Os cantores líricos idosos, todos com a voz perfeita no lugar. Os velhinhos não cantores de 80 anos, todos com a voz deteriorada. Então, mostra para a gente que a ginástica do canto é fundamental para a preservação vocal. Muito bom. Pode mandar sua pergunta para todos eles aqui. Basta participar se estiver nos acompanhando ao vivo agora no 11 50 81 3782. Repetindo, 11 50 81 3782. Também pelo chat da tvexito.com.br, tá? Vamos fazer um rápido intervalo comercial. Voltamos já, não saia daí. Lumpa, dumpa, din, din. Parem! Mas que porcaria de música é essa aí? A TV Êxito vem com tudo este ano. Cheia de novidades. E esta é pra você, que é um apaixonado por clássicos do cinema. Vocês vão adorar isso. Muito bom. Se acomode. Divertimento e requinte. As minhas desculpas. Muito cuidado ao chegar, porque a sessão já está lotada. O tempo é coisa preciosa. E agora, com hora marcada. Que negócio é?
Estamos de volta com o programa Gente que Fala. Eu quero chamar a sua atenção que, devido à propaganda eleitoral gratuita, né, de acordo com a Lei 9.504/97, a partir já da próxima terça-feira, dia 19 de agosto, o Gente que Fala estará em um novo horário. Nosso encontro é um pouquinho mais tarde. Nosso encontro parece Fátima Bernardes, né, Raela? Aqui no Gente que Fala vai acontecer das 12h50, meio-dia e 50, tá? Eu te espero com um programa de 1 hora à sua disposição. Então, para você que nos acompanha diariamente, não vai esquecer que já na próxima terça-feira as outras emissoras também estarão fazendo as suas alterações em virtude do horário eleitoral gratuito. A AFEPESP faz um convite a você associado para usufruir um clube aqui na capital. Trata-se do Clube de Campo Guarapiranga, com 300 mil metros quadrados de atrações diversas para um dia de muito lazer e descanso na companhia de familiares e amigos. A entrada é de graça para associados e dependentes. Convidados pagam apenas uma taxa simbólica. O Clube de Campo Guarapiranga está localizado na Avenida dos Funcionários Públicos, 2501, Jardim Horizonte Azul, em São Paulo. Informações pelo telefone 5896-6198 ou pelo site da fepesp.org.br. Você que deseja curtir grandes momentos, não perca essa oportunidade no clube lá de Guarapiranga. Nós estamos falando e continuamos falando sobre o exercício da voz, da necessidade, né, de ter todo o cuidado aí com a sua voz. Você falou que bebe muita água, né? Bebo. Recomendação da fonoaudióloga, da professora de canto? Acho que das duas. Das duas? Porque a água faz bem para as cordas vocais. É que a água, ela hidrata seu corpo como um todo. Então, a sua pele e as suas cordas vocais também. A mucosa, que é isso aqui que reveste as cordas vocais. É muito importante para eles. Né? Vamos mostrar, inclusive eu falei de exercícios vocais, vamos mostrar um pouquinho do trabalho que ela realiza, viu? Vamos mostrar aí, Rayala, por gentileza, o trabalho da nossa fonoaudióloga Silvia Pinho. Vamos ver. Isso, aperta a barriga e fica com a costela aberta. Muda para excelente. Aperta a barriga. Baixa a cabeça. Aperta a barriga e fica. Excelente. Ai, um pouco para trás. ai, eu quero ouvir, não tira! Quero ouvir se ele vai alcançar. Vamos destacar. Isso, abaixa a cabeça. Excelente. Vixe, Maria. Meus parabéns. Ai, meu pai do Primeira céu. assim. Mas é um passarinho mesmo. Que afinação, que lindo. É agudo. Que é agudo, né? Que agudo. É com muito exercício que se chega até lá, né? Não é assim. Muito exercício. São atletas. Atletas São atletas da da voz. voz, exatamente. E seu mais recente CD voltado para o público adulto é Lucila Novaes. A cantora uniu um repertório de composições dos anos 1920 até hoje, com bossa nova, samba, canções românticas, pop e até clássico e jazz. O disco é o sucessor de Claridade, álbum que marcou sua estreia como compositora, assinando as faixas Estrela Guia e Beco Sem Saída. Mostra um pouquinho do trecho do trabalho dela também, da Lucila Novaes. Vamos acompanhar. O clipe é gravado faz quanto tempo? Gravado faz 1 ano. Já faz um ano. Eu gravei o clipe antes do lançamento do CD. Até quando a gente lançou... Pode falar. Quando a gente fez o lançamento do CD, foi o lançamento oficial, né? Do clipe. E é um trabalho diferente, né? Essa coisa de... hoje em dia, a gente vê que a música
música vai além da voz, né? A coisa da imagem é tão importante hoje nessa fase, né, de internet, a gente alcança muito mais pessoas, a gente tendo um clipe, a gente mostra além. Acho que o colega consegue, que a gente estava falando de emoção, então acho que aí então mostra um pouquinho. A gente quer do bom e do melhor. Você sabe que remeteu ele um pouquinho a gente quer carinho, tá bonita. A gente quer calor no coração. Como é que foi selecionar essa música? A gente essa quer é a parte mais difícil, né? Com esse CD eu quis mostrar que música boa não tem idade, assim como, né, que a gente estava falando de cantor Bibi Ferreira, Frank Sinatra. Música boa não tem tempo, não tem idade. Então aí tem músicas que eu cresci cantando, como o Ioiô, né? Ioiô, como o do Gonzaguinha. Isso é um hino à vida. É um hino, todo dia de manhã tem vontade de sair cantando. Depois que a voz acorda, né, doutora Silvia? Na segunda hora da manhã. Na segunda hora da manhã. E tem muita coisa nova nesse CD também. Tem Dani Black, tem Paulinho Novaes. Então tem músicas que eu cresci cantando, tem músicas que eu aprendi, que eram meus contemporâneos, como Juca Novaes, Rafael Altério, o Jean e Paulo Garfunkel, e essa galera nova também, tem muitos meninos do 5 a Seco e outros novos compositores, que mostra que a música ela tem uma letra, ela tem uma melodia, né? A gente tem que cantar, não interessa, nessa música é velha. Não existe isso, música velha, existe música boa e música que não é boa. Né? Que a gente pode pular essa parte, as palavras, né? Bonitinhas, né? É música ruim mesmo, cada coisa, cada lixo aí que eu vou te falar. Mas o que fica são as músicas boas, né? Exatamente. Porque provavelmente na época que essa música foi composta, deveriam ter músicas não boas, que a gente não chegou pra gente. O trabalho que os meninos do 5 a Seco vem fazendo. Nossa, é maravilhoso. Olha o que faz a internet aqui pelo chat, a Eliane Caran. Sabe o que ela fala? Eliane. Um grande beijo, muito saudoso para a Silva Pinho. Sou sua amiga dela há mais de 20 anos. Olha só. E fiquei emocionada em ouvi-la falar. Que bacana. Um beijo para você. Eu devo muito a você. Muito. Aprendi muito com você. A outra aqui, durante sua experiência, Silvia, profissional, tem observado que a procura por tratamento e acompanhamento vocal tem aumentado? Pessoas e profissionais, de um modo geral, estão mais preocupados e conscientes sobre a importância dos cuidados com a voz e, por isso, têm procurado a sua ajuda. A Joyce Forte, do Rio de Janeiro, que participa conosco. Olá, Joyce. Sim, Joyce, olha, só para você ter uma ideia, eu começo a atender às 8 horas da manhã e acaba às 9 da noite. Vai ter que arranjar um horário para mim. E as pessoas cada vez mais procuram, inclusive pessoal da terceira idade, porque também não quer envelhecer a voz. Olha. Então, esse pessoal está procurando também. Né? Cantores de karaokê japoneses, sabe? Pessoal que mas você está olhando para uma de karaokê, mas não é japonês, não. Mas karaokê eu vou. Lá eu me sinto. Daniela Merkel, Ivete Sangalo. Bonita, ainda vai lá para o palco. Bonita por sua conta, né? Mas o povo não sai correndo, não. Eles ficam sentadinhos, pelo menos. Vamos lá. A Yara Gomes diz... qual o papel da respiração no canto e como funciona a respiração falada aí do diafragma? Então, a respiração depende da escola de canto. Então, assim, se você pegar a escola italiana, por exemplo, de canto, que é a minha base, aquela que eu mais me identifico, eu acho que a Lucila também, porque a gente trabalha junto em muitos clientes. A base seria assim, o que seria a escola italiana? Você vai inspirar com o diafragma, então você vai colocar um pouquinho de ar aqui embaixo, mas vai priorizar a abertura lateral das costelas. O que seria o apoio da escola italiana? Você cantar ou falar, mantendo essas costelas abertas no começo de um fraseado. Então, eu fosse fazer, 1, 2, 3, 4, 5, mantive aberta, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, se você for fazer um som agudo, ou um som forte, ou um grito no palco, não é, Marlos, que é ator também, o que você deveria fazer? Hey! Você iria fazer uma contração aqui sem perder o apoio daqui. Isso é a escola italiana. Mas já na escola alemã, é o contrário. Você põe a barriga para fora e você vai fazer um agudo, você vai pôr a barriga para fora. Então, dependendo da escola inglesa,
a sua respiração é posterior, que é boa para quem toca violão, por exemplo, respirar atrás, porque você não consegue com essa postura. A escola francesa já não se preocupa tanto, enfim. São várias situações. A Laura diz assim, professoras, eu admiro muito a cantora gospel Aline Barros e já ouvi que ela alcança notas que a maioria dos outros não conseguem. Como funciona? Existe uma forma de potencializar a voz? É a Laura de Teresina. A Aline, conheço o trabalho dela e a gente vê que, primeiro, que ela já vem com o DNA, né? Ela já vem com o DNA. Então, ela já tem uma voz maravilhosa e eu não conheço assim, o trabalho de preparação dela, mas a gente ouvindo, né? Acho que a doutora Silvia também é assim. Quando a gente escuta os cantores, a gente consegue perceber, assim, a gente fala, esse trabalha, esse cuida, esse não cuida, esse, olha, acho que está fazendo alguma coisa errada. Nessa gravação, alguma coisa estava errada. E a Aline, a gente vê, eu não conheço pessoalmente, mas a gente vê que ela trabalha a voz, ela cuida de alguma maneira. Você conversa com a Aline Barros pessoalmente, com a Sandy pessoalmente, você fica, mas é ela, será que canta daquele jeito? Porque são vozes tão delicadas. São vozes econômicas. Elas não gastam. E vai pro palco, vira aquela coisa, né? É porque não gasta. A alma, porque economiza a voz, não tem por que ficar, a gente ficar gastando, né? É um combustível que a gente tem também. Então, por que eu vou ficar falando tanto? Eu sou uma pessoa que eu tenho que me policiar muito. Porque eu falo muito, né? Como eu trabalho muito com crianças. Obrigada. O seu também. Não te ouvi cantando ainda, mas a voz falada. O povo não corre. Não sei se por educação. A gente precisa descobrir onde é o karaokê que ela vai. Vamos descobrir. Não sei se por educação, pode ser isso, sabia? O povo levando por educação, falando, não, tadinha. Olha aqui, água gelada prejudica a voz? Para vocês duas. A Norma que pergunta. Então, doutora Silvia, me corrija, por favor, se eu estiver errado. Eu costumo dizer até para os meus alunos que é como você tá com a voz aquecida. Acabei de fazer um show, né? Eu estou com a voz aquecida. Daí está um frio horroroso, ou eu vou tomar água gelada. Quando você faz isso, você está suado, sai da academia, você vai sair no frio? Isso não vai te deixar doente? Eu costumo usar esse mesmo argumento. Não é que você nunca mais pode tomar gelado, mas quando a voz está aquecida, pelo menos no meu entender. Doutora Silvia, por favor, me corrija. Uma coisa interessante isso, eu acho que depende, está certo o que você está falando, mas depende muito da sensibilidade de cada um. Por exemplo, houve uma época que eu não podia dormir de alcinha no calor, que eu ficava gripada. Aí um médico, meu mestre, o doutor Paulo Pontes, ele falou assim, olha, quando você... Eu falei, doutor Paulo, sempre que eu durmo mais fresco, eu fico assim. Ele falou assim, olha, você tem que desensibilizar. Durma assim, fique com a dor de garganta, durma assim, fique até uma hora que você vai deixar de ter. E eu fiz isso e melhorou. Lógico, evita, né? Você está quente, vai tomar água fria. Qual seria a questão do gelado? O gelado ele vai causar uma vasoconstrição local. Então, ele vai diminuir o sangue naquela região subitamente. Então, se você tiver uma bactéria ali já querendo se instalar na sua garganta, aquela vasoconstrição leva menos sangue para o tecido e isso faz com que cheguem também menos anticorpos. E aí você fica mais suscetível a ter o problema. Então tem lógica. Olha, eu tenho boa notícia para você, ouvinte, telespectador. Nós vamos sortear o CD da Lucila Novaes aí, para você que está nos acompanhando agora de 12h a 1h, porque tem reprise do programa às 18h10, né? Você sabe disso. Então, fique atento, porque através do telefone do ouvinte, atenção, do ouvinte, você pode aí concorrer ao sorteio. Estão chegando inúmeras mensagens aqui. Eu não sou sem educação que fica conversando, olhando para o celular, não. Aqui é porque é o instrumento de trabalho. Não tem isso agora? Você está conversando, a pessoa fica olhando no celular. Não, verdade. Isso aqui eu estou olhando porque são as pessoas enviando mensagens. É bom aí que a gente... fale para você direitinho. Estou com iPad, iPhone, estou tudo aqui à mão para poder ouvir você. Total. Porque pela internet estamos aí ligados com vocês. Aliás, TV Êxito, você deve baixar o aplicativo aí de graça no seu smartphone, no seu tablet. Vou mostrar aí, não é? O aplicativo é lindo. Olha que bonitinho o nosso aplicativo, que a um clique você nos acompanha
ao vivaço, tá? A popularização das TVs a cabo com suas séries e animações está fortalecendo o mercado, em particular o de dubladores. Além disso, as produtoras têm investido muito na qualidade da dublagem, escolhendo atores a dedo para dar voz a cada personagem. Muito bem, Matheus, você faz dublagem também? Às vezes eu faço mais locução do Cartoon Network. E eu faço as vinhetas, né, que tem. Daí eu anuncio o Cine Cartoon. Às vezes eu faço uma dublagem de algumas coisas. Como é que é dublar para você? A mesma coisa que atuar? É um pouco diferente. Assim, eu me acho muito tranquilo dublando, mas é um pouco diferente, você não tem imagem, então você tem que... Imaginar. Você tem que imaginar o que você vai fazer. Por exemplo, eles mostram até um filme com um menino americano, para eu pegar o tempo, né, que eu tenho que dublar e fazer a locução. E daí eu procuro ver como o desenho, se o público vai ser mais para criança, mais para adolescente. Qual é o personagem que te deu mais trabalho aí para dublar? Olha, na verdade, não dá muito trabalho. Não fala isso não, que o povo vai querer diminuir seu salário. Então, mãe, tem que ensinar Matheus isso. fala sempre assim, ó, dá muito trabalho, é difícil, é sempre difícil. Porque você tem que... É que é gostoso. Fala assim, é gostoso. Eu tenho facilidade. Não é fácil, não. É porque... É porque também você fica enganando quem está ouvindo, que vai falar assim, é fácil, então eu acho que eu também posso fazer. Aí vai chegar lá e vai ver, não é tão fácil. Quer ver só? Vamos assistir aí o desenho, né? Pelezinho que ele dublou. Vamos assistir. Porque agora eu tô jogando xadrez, Pelezinho. Mas a gente vai jogar bola com você quando acabar aqui. Esse jogo de xadrez é do seu país? Não, mas ele é muito popular lá na Rússia, país onde eu nasci. Lá os invernos são tão frios que não dá para brincar fora de casa. Então as pessoas passam horas e horas jogando xadrez. E eu soube que a partida de xadrez mais demorada da história levou 20 horas para acabar. 20 horas? Isso não vai acabar nunca. Acaba sim. Toda partida de xadrez tem que ter começo, meio e fim. Fim? Vai ser o fim de vocês quando vierem jogar comigo. Podem ficar aí que eu vou treinar. Ainda fez com sotaque, né? É abusado. Muito legal, muito legal. E o que você começou primeiro? A cantar, atuar ou dublar? Não, a primeira que eu comecei foi atuar. Eu fiz uma foto para a Folha. Daí, na verdade, quando eu tinha 2 anos e meio, eu vi, né? Primeira vez eu gostei. Daí eu falei pra minha mãe. Só que minha mãe falou, você é muito pequenininho. Daí, espera você crescer mais um pouquinho que eu te levo. Daí eu comecei. Com que idade? 3 anos e meio. Daí eu comecei e daí fui fazendo um monte de coisa. Já fiz mais de 400 campanhas publicitárias. Então, você fala isso, o povo já fica transformando isso em carro, casa. A gente já fica pensando quantos carros ele tem. Uma coisa interessante que eu quero comentar, assim, eu tendo muito ator, cantor, mas muito ator mirim também. Eles chegam, eles são apaixonados por aquilo. E muitas vezes chega alguém depois, um cliente depois, e fala assim, coitada dessa criança, mas essa mãe, esse pai não estão vendo isso. Não é, eles amam realmente o que eles fazem. E é um desejo deles, não é o pai e a mãe que levam. É a vida deles. É interessante isso. Na verdade, o pai ou a mãe que tem que acabar mudando, abrindo mão da sua vida para acompanhar o sonho do filho. Matheus, quando fizer 18 anos, já vai receber a aposentadoria. Com certeza. Quero dar um recado aqui também pelo bom prato que recebe hoje o chefe Carole Crema.
vai acontecer na Escola de Gastronomia. O Bom Prato terá participação especial do chefe e também a presença lá do secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Rogério Raman, acompanhará a aula inaugural do curso de cozinheiro industrial na unidade de São Mateus. Sucesso aí a todos que irão participar deste grande evento, tá? Muito bem, eu quero contar aí que tem muita gente que fica na dúvida. Que hora que você estuda? Estudo de manhã e faço muitas estudo de manhã e depois de tarde que eu faço geralmente teatro, propaganda, mas eu brinco também, eu acho que eu brinco bastante até. Eu faço academia de esportes, daí eu fico... Tem um tempo preenchido, né? Tem gente que fala, você não brinca? Eu falo, lógico que eu brinco. Além de eu gostar do que eu faço, eu tô brincando, né? Fazendo uma delícia, ainda ganhando um dinheirinho, né? Tá tudo perfeito. A Mariana Menezes diz um beijo para o Matheus, da sua amiga aqui, ó, que tá te assistindo. Ainda outro. Você não sabe qual é a amiga? Já tá distribuindo beijo também? Guarda beijo, meu filho. Menino bonito pode estar distribuindo beijo. Mariana, diz ela aqui, ó, sucesso sempre. A Mariana Menezes está mandando beijo, tá? Queria perguntar para o Matheus como ele descobriu alguém que tinha tanto talento. Foram os pais ou alguém que descobriu esse DNA? Aí, foi a Alzília Pedroso que pergunta de Santos. Quem falou que você cantava? Na verdade, eu também comecei a gostar, né? Eu via, às vezes, pessoas cantando. Eu comecei a gostar. Eu fiz o Miss Saigon daí. Eu não fazia nada. Gostei da área. Fiz depois vários musicais. Não, mas aí você já está falando no momento profissional. E daí quando você se descobriu... Daí quando eu comecei a gostar de cantar, foi com 5 anos que eu comecei com a Lucila. Isso, que ele me procurou. Acho que vamos jogando a bolinha. Assim. Ela também... Com 5 anos ele chegou com os pais, falou assim, olha, ele adora cantar, ele quer cantar, e ele era muito roquinho. Daí eu... que acho que uma criança que chega na tua mão, a doutora Silvia sabe a responsabilidade que é você fazer uma criança cantar. Você não é só cantar. A criança, ela solta, a criança é muito intensa, né? Então ela solta a voz, tudo ela é muito verdadeira. Por isso que eu adoro trabalhar com crianças. E o Matheus chegou com 5 anos e rouco. Daí eu falei assim, mas por que ele é rouco? Ele grita muito, o que está acontecendo? Não sei. Ele pode cantar, mas primeiro ele vai consultar alguém. Entendi. Né? Então, ele começou a fazer o tratamento com a doutora Silvia. Ele tinha calos. Ele tinha calos. Aquela coisa da gente ouvir. Eu ouvia... 5 anos? 5 anos, porque falava errado. Já recebi gente de 3 anos com calos. Eu tive um único caso nesses anos todos. Era um recém-nascido, devia ter uns 10 meses com calos vocais. Mas aí sofria abuso em casa, tinha outras questões, né? Mas, às vezes, você pega criança de 3 anos com calo, grita, né? Criança que grita muito. Então, acho que foi aí começou o time, né? A gente falou do atleta vocal, aqui a gente tem um atleta vocal aqui. Ele começou a cantar, mas eu só autorizei ele a cantar nos mirins se ele fosse cuidar primeiro da voz. A gente descobriu o porquê dos calos e, enfim... Esse exame acontece como? É uma radiografia? Não, esse exame é o otorrinolaringologista que faz. A gente pede que seja um especialista em laringe, é melhor. Então, ele é feito ou pela boca, é uma caneta que você coloca aqui, e aí visualiza as pregas vocais, ou pelo nariz. Você introduz um aparelhinho aqui que vem até as pregas vocais e permite que a pessoa cante, fale, e você vê essa dinâmica do canto ou da fala. Olha, o Matheus deu muita sorte. Deu muita sorte de cair em mãos de profissionais mais que capacitados, mas preocupados. É verdade. Porque a gente vê muita gente que não está nem um pouco preocupada e colocaria ele para cantar e acabar com a voz dele.
E o Marlos tem muita experiência nisso, porque ele já foi diretor de escola, de musicais, né? Então, acho que ele conhece bem essa história. A Vera da Moca, Liliane, canta pra gente, tu tá doida? Vou perder minha audiência, minha filha. Tô te falando. No YouTube tem umas coisas lá que eu já cantei lá, que o povo filmou e publicou, mas só por Jesus. É porque eu gosto de cantar, mas nunca passei por mãos, né? Está em avaliações, estamos ao seu lado. Ah, minha querida, mas a vontade é muita. A Ruth diz assim para você, Marlos: o brasileiro descobriu o gosto pelo teatro musical. Como surgiu a ideia e como foi o apoio da Bibi quando você falou que levaria lá um prêmio para homenageá-la e daria sequência? Vou tentar responder pela ordem. Acho que sim, o brasileiro é um povo muito musical. A gente tem ritmos próprios. Isso só foi levado aos palcos e só acelerou o processo. Então, hoje, os musicais são os maiores formadores de público em teatro, são os espetáculos que levam mais público. Ano passado, a gente levou mais de 2 milhões de pessoas aos musicais. É um número muito grande. É o mercado que mais cresceu no mundo, é o mercado de musicais que mais cresceu no mundo. Quando eu fui falar com a dona Bibi para pedir autorização para ela para dar um nome ao prêmio, porque não faz nenhum, ela é o nome mais forte do teatro musical. É muito bonito ver a dona Bibi aos 92 anos ainda atuante. E aí eu fui falar com ela, ela falou assim: não, mas por que você quer? Acho que eu não mereço. Meu pai. Olha, humilde, né? Olha, dona Bibi, se você não for dar o nome da senhora, eu vou dar o nome de quem? Eu falei assim: não, mas tem tantas outras pessoas que foram muito boas. Eu falei: não, tem muitas pessoas que foram boas, mas a senhora é a melhor, é a referência. Boa até hoje. É boa até, porque ela é uma excelente atriz, é uma excelente cantora. Ela foi apresentadora de TV durante muitos anos. Ela é uma artista completa. E ela é uma referência. Então, para todo mundo que, no começo do projeto que a gente apresentava, o projeto explicava, todo mundo falou assim: não existe um outro nome. Não há um nome mais perfeito para isso do que Bibi Ferreira. Tinha uma terceira pergunta? Acho que não, era isso mesmo. Só isso. Muito então. bom. Olha aí, gente, a organização do prêmio Bibi Ferreira divulgou a lista aí dos indicados na melhor categoria. Melhor musical, o voto popular. Foram muitos concorrentes. É uma disputa acirrada, já que o gênero caiu definitivamente no gosto dos brasileiros. Vamos saber agora em primeira mão, afinal, Marlos, quais são os indicados? São 16 espetáculos. Vou precisar de uma colinha, porque é muito nome. Então, a gente tem o iPod, A Madrinha Embriagada, Crazy for You, Elis a Musical, Gonzagão a Lenda, Jacinta, Jesus Cristo Superstar, Nas Alturas, Nós Sempre Teremos Paris, O Rei Leão, Ponto de Bala, Palavra de Mulher, Rita Lee Mora ao Lado, Salvador de Cotovelo, Shrek o Musical e Robogolpe. Nossa, mãe, tudo isso aí que nós vamos saber os vencedores no próximo dia 13 de outubro de 2014. Data já para o próximo evento em 2015, já tem? 7 de setembro. Dia de feriado? Sim. Você marcou uma segunda-feira. É mesmo, que chique, que uma bacana. Uma segunda-feira, porque tem que ser uma segunda-feira, senão as pessoas não vão conseguir ir à cerimônia, porque elas vão estar trabalhando no palco. Segunda-feira é o nosso dia de folga. É verdade. E aí você botou todo mundo para ir... Todo mundo black tie, uma noite de gala. Muito chique. E vale a pena, porque afinal de contas nós estamos aí valorizando essas pessoas que arduamente, porque a gente sabe que o artista, a gente só vai pelo glamour, mas tem também o trabalho árduo de se dedicar, de se aprimorar e de levar aos palcos aí esses espetáculos emocionantes, maravilhosos que a gente tem acompanhado no nosso país. E é um grande gerador de emprego também. Claro. Cada espetáculo desse envolve, em média, 150 profissionais. É uma indústria enorme. É uma indústria muito grande e que vem crescendo. Uma coisa interessante é que agora, cada vez mais, os musicais nacionais estão sendo valorizados, né? Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de preparar a Mel Lisboa para fazer o Rita Lee Mora ao Lado, vale a pena muito. Ela atua de uma maneira magnífica, canta maravilhosamente. E a Laila Garran, que também fiz um trabalho com ela, na Elis. Então, são dois nomes que eu acho que são muito fortes para esse prêmio. Muito fortes. Eu admiro muito.
esse ano a gente tem um número muito maior de espetáculos brasileiros indicados. São 9 dos 16, 9 são musicais brasileiros. Então isso comprova o crescimento não só de musicais vindo de fora, mas também o crescimento do musical autoral no Brasil. A Vera que pediu para eu cantar, Vera. Viu, querida? Eu vou cantar não, mas vou mandar um CD para você, ó. Que aí você vai ouvir música de qualidade, de verdade, aí à sua disposição. O CD que você leva da Lucília Novaes. Quem quiser saber maiores detalhes do seu trabalho, Lucília, acessa onde? Tem meu site www.lucilanovaes.com. Muito obrigada pela participação, sucesso Facebook, sempre, estamos todos por aí. Matheus, quem quiser saber mais do seu trabalho, acompanhar a sua vida? Eu tenho meu Instagram e eu também tenho meu Facebook e minha página na internet, que é www.mateusbraga.com.br. Muito bom. Deixa eu agradecer a presença dela também, Silva Pinho. Um prazer, Liliane. E o nosso contato seria Facebook/Invoz. Invoz. Isso. Então vai ser um prazer receber vocês aí na nossa página. Marlos, obrigada pela participação. Obrigado. Sucesso. Obrigado pelo convite. Quem quiser votar, inclusive no Voto Popular, é só acessar www.premiobibiferreira.com.br. Maravilha, você que esteve conosco. Nosso muito obrigado, nosso beijinho, nosso carinho. Gente que fala, tem a direção-geral jornalista Fausto Camunha. Beijo a todos e até o próximo programa. Tchau.